Massoterapia ou fisioterapia? Como escolher o curso certo? Eu já passei por isso e eu quis fazer esse vídeo porque eu acho muito pertinente esse assunto e a gente vai discutir isso hoje. Mas antes, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa seu like, comenta aqui também qual é a profissão que você se vê daqui 5, 10, 15, 20 anos exercendo, seja na área da saúde, qual que é a área? Me conta. Eu já passei por essa situação e é um dilema, né? Ter que decidir entre esses dois. Existem nuances que eu revivo, na verdade, até hoje, sobre essas duas profissões. E eu quero trazer esse tema porque eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre isso, afinal já são 3 anos de transição de carreira, que eu saí da físio para massagem, focar nisso. Eu já tinha atuado antes, mas eu falei, não, realmente é massagem o que eu gosto, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E são 10 anos estudando as duas áreas, né? E então a gente vai falar sobre isso. E o primeiro ponto que merece atenção é as pessoas elas acham que as duas áreas elas são a mesma coisa e que se elas entrarem no curso de fisioterapia, elas vão se aprofundar em massoterapia. E isso não é verdade. A gente precisa entender aqui que se você quer se aprofundar em massoterapia, você precisa estudar massoterapia. Eu quero dizer como fisioterapeuta, tá, gente? Eu quero dizer como fisioterapeuta que a massoterapia ela é um recurso na físio pra gente proporcionar qualidade de vida, conforto para esse paciente. Vocês vão ouvir muito pessoal da saúde falar massagem de conforto, né? Então, dentro da físio, nos 4 anos de faculdade, ela vai ser pincelada, exatamente dessa forma que eu expliquei para vocês. Ela vai ser pincelada. Você acha que você vai ter uma boa base, ou que você mesmo que já estudou, está assistindo esse vídeo agora, que você teve uma boa base dentro da faculdade, mas o que você aprendeu não é suficiente para você atuar só na massagem. Esse vídeo, ele tem caráter informativo, então eu não quero que você pegue nada fora de contexto que eu vou falar aqui. Eu quero trazer a realidade das duas profissões, porque eu já atuei em ambas e eu posso falar para você como é ser fisioterapeuta e como é ser massoterapeuta, trabalhando em clínica e trabalhando, né, num consultório como massoterapeuta e trabalhando como fisioterapeuta. Então, para se aprofundar na massoterapia, você precisa focar nela. Tudo que a gente foca expande. Então, se você estudar massagem, técnicas, terapias, tudo isso, você vai cada vez mais se especializar e ficar bom nisso, boa nisso, né? Embora nós estejamos em 2024, muitos estudos, práticas baseadas em evidência, a grade e a prática clínica da fisioterapia ainda tem outra abordagem, seja em hospitais, seja em instituições de longa permanência, ou até mesmo no atendimento domiciliar, que é o home care, né, que a gente chama, que é quando você vai direto na casa das pessoas cuidar dos pacientes. Então, você vai estar lá, mas o foco ainda é reabilitar. Beleza, Rafaela, reabilitar, mas você sabe, fisioterapeuta não só reabilita. Sim, gente, eu sei. A gente não só reabilita, a gente é capacitado, formado, treinado, estudado para fazer o quê? Prevenir, tratar, né? Reabilitar sistemas, órgãos e muito mais, além do que as pessoas conhecem de fato. Porém, o sistema de trabalho, né? A forma de trabalho as instituições, elas são condicionadas, elas têm uma forma de atuação que vem, sei lá, desde quando, e elas estão acostumadas a trabalhar de uma forma. Quando você se impõe para trabalhar de outra, você pode ver que ali não é o seu lugar, você pode ter conflitos nesses ambientes, porque existe uma forma de cada lugar trabalhar. Então, vamos analisar aqui. Eu trouxe para a gente analisar algumas grades curriculares de instituições, né, das IES, das instituições de ensino superior, para a gente
ver aqui o que elas estão oferecendo e eu quero que você pegue o bloco de notas ou um caderno e faça-se algumas perguntas. Se pergunta, é isso que eu quero para mim? É isso que eu me vejo fazendo daqui 3, 4, 5 anos, 10 anos, 30, 20, quem sabe, né? E aí você coloca aí também a lista das profissões que você gostaria de, que você acha interessante, que você se vê atuando. E todas essas áreas da saúde também precisa ser feita uma pergunta aí antes de você se matricular. Eu me dou bem ou eu me vejo cuidando de pessoas, eu tenho perfil para isso, porque você precisa gostar de pessoas. Não adianta você ser aquela pessoa que não dá bom dia, mal-humorada, não gosta de falar com ninguém, ou que, enfim, carrancuda demais, você vai ter dificuldade. Então você se vê cuidando de pessoas, você gosta, é seu perfil. E aí a gente vai analisar aqui algumas grades curriculares. Eu trouxe aqui pra gente ver se tem alguma coisa de massagem aqui. Então, a primeira tem anatomia dos sistemas, vamos lá, anatomia dos sistemas é interessante, biomecânica, cinesiologia, né? Esses dois, biomecânica e cinesiologia, você vai ver sobre movimentação do corpo humano. Isso é muito bacana, acrescenta na nossa profissão. E biossegurança, segurança da gente, do ambiente, do paciente, dos equipamentos, isso é muito legal. Controle motor e neurociência, corporidade e motricidade humana, eletroterapia. Eu quero trazer um ponto aqui de observação, é que a maioria dessas matérias, elas são pensando na movimentação, nas disfunções de movimento do corpo humano, tá? Então, a gente vai ver agora de uma outra faculdade, ó. Essa faculdade, por exemplo, ela tem o bacharel em fisioterapia de 4.000 horas, né? São 9 semestres, então aqui nessa são 5 anos. Um ponto importante, lá no final de 2018 para 2019, começou esse burburinho de aumentar a grade horária e algumas instituições de ensino elas já estão aderindo, já aderiram a isso. Então, de 4 anos passou para 5 anos fisioterapia. Biosistemas do corpo humano, saúde única, vida e carreira. Tem alguns tópicos aqui, tipo vida e carreira. Essa matéria, por exemplo, eu tenho uma opinião, porque eu acredito que não vai, talvez você concorde comigo, talvez não acrescente na vida de todo mundo. E são aqui, ó, 60 horas de carga horária. Para algumas pessoas vai fazer muita diferença, principalmente para quem nunca empreendeu de repente, porque fisioterapia, biomedicina, dentista, enfermeiro, todas essas pessoas são profissionais liberais. Então quer dizer que você pode ter seu consultório, você pode ter a sua própria clínica. E isso é muito bacana. Então você vai precisar aprender sobre gestão, sobre tudo isso. Processos biológicos, movimento humano, mecanismo de agressão e defesa. Algumas faculdades, elas mudam um pouco as coisas ali para dar uma diferenciada, mas é a mesma coisa. Por exemplo, eu acredito que isso aqui seja sobre fisiologia e patologia, então o estudo das doenças. É basicamente isso. Fisioterapia músculo-esquelética, isso você vai aprender sobre músculo, sobre tendão, então isso na fisioterapia é muito importante. Para o massoterapeuta também é. Mas assim, para o massoterapeuta, a gente precisa saber localização, quais são os grandes grupos musculares. Para o físio, precisa ter um conhecimento maior? Precisa, tem que se aprofundar. Tem musculatura superficial, tem musculatura mais interna, então ele precisa entender melhor para tratar certas doenças que são lá no osso, lá na cápsula articular, então precisa ter um pouco mais de conhecimento. Então, o massoterapeuta, ele pode ir aprendendo conforme os anos dele de atuação. Então, não dominar a massagem a princípio não impede que você não saiba, você não dominar a anatomia, né? Por exemplo, não impede que você aprenda ela com o tempo, com a prática, porque a prática, a vida, ela é uma ótima professora, e com as doenças que vão
surgindo para você, você vai aprendendo, porque você vai estudando mais, mais e mais. As pessoas acreditam que por elas não saberem, por exemplo, anatomia, fisiologia, essas coisas, elas precisam ir para a faculdade, mas você não precisa passar 4 ou 5 anos só para aprender isso. Você pode ser autodidata e fazer o próprio estudo e ir colocando isso em prática, teoria em prática no seu consultório também. Fisioterapia integrativa e terapia manual. Isso é interessante porque foi uma das poucas faculdades que eu vi que tem uma pincelada de massoterapia. Então, isso é muito, 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 muito interessante. Porque são 160 horas. 160 horas não dá para você dominar todas as técnicas, aprender um pouco sobre cada uma, ou mesmo se especializar, porque a massoterapia ela é muito ampla. Então, 160 horas, se a gente for para a sala de aula, não são 160 horas de fato de conteúdo. Então, é muito pincelado. Isso aqui é uma coisa interessante, porque é para você saber que você pode atuar, que você pode fazer isso. E aí, a gente tem outras matérias, disfunções neurológicas, cardiorrespiratória, hospitalar, saúde coletiva do trabalhador, fases da vida, fisioterapia, dermatofuncional e inovação. Dermatofuncional também é muito legal porque é a parte estética, né, da fisioterapia. Porém, as pessoas também pensam que precisa fazer fisioterapia para poder fazer estética. Isso não é verdade. Você pode fazer qualquer outra área, até mesmo estética, para você se especializar e seguir só nisso, entendeu? Você vai ver coisas realmente interessantes ali, focada. Então, é foco, gente. A questão aqui é foco. Por quê? Quando eu fui fazer fisioterapia, eu fui fazer fisioterapia porque me falaram que eu teria um leque de opções, entendeu? Para eu poder escolher. Ah, se você muda de ideia de repente, você tem cardio, tem neuro, tem geronto, tem um monte de coisa para você fazer. E eu acho assim, naquela época, quanto mais melhor, né? Talvez fosse esse o pensamento. Mas hoje a gente fala sobre nichar, né? Que é você se especializar em uma área. Então, eu não sei se eu faria novamente, porque lá atrás, se eu tivesse, né, nessa posição, porque eu queria me especializar naquilo que eu gosto, né? Então, hoje, sabendo que eu sei hoje, lá atrás, eu teria tomado uma decisão diferente. Mas eu me arrependo de fazer fisioterapia, não me arrependo porque trouxe conhecimento, trouxe essa coisa toda aqui do YouTube. Eu não estaria aqui hoje se não fosse isso. Porém, a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, você está disposto a encarar uma carga de 5 anos, indo para a faculdade todos os dias? Você tem esse tempo? Você despende, né, dessa disposição de estudar assim? Um ponto importante também é que a área acadêmica, a área da saúde, valoriza muito título. Muito título. E isso às vezes pode até incomodar algumas pessoas, porque é título, é investimento em curso. Você vai perceber isso quando você entrar na área e ver que as pessoas elas gostam muito de evento, imersão, liga, participar muito disso, quanto mais melhor. E acreditam que é dessa forma que se atualiza. Hoje eu tenho um pensamento também sobre isso. Eu acredito que não é assim que a gente se atualiza, só fazendo curso. Não, existem várias outras formas, lendo artigo científico, fazendo outras coisas, lendo livros, tudo isso influencia. Então, faz sentido para você passar todo esse tempo na faculdade e depois você se especializar e tomar outro caminho? O que você quer fazer da sua vida, né? Lista aí o que você se imagina fazendo. Investir tempo, dinheiro, alimentação, condução, porque alguns optam pelo estudo convencional, que é presencial, não o EAD. Então, tem que colocar isso no lápis. O EAD, que é a educação à distância, que é online, você tá livre de sol, chuva, temporal,
todos esses fenômenos, você economiza, você tá livre também de gastar com condução, então se você não tem carro, se você morar longe, ou até mesmo se na sua cidade não tem esses cursos, você pode fazer online. Então, tem vantagens e desvantagens. E, como eu falei, aqui esse vídeo é de caráter informativo. Eu não quero que você pegue e tire de fora de contexto, né, as coisas que eu tô falando aqui. Isso daqui é pra ajudar você a tomar uma decisão justa, entendeu? Que vai te beneficiar, pra você analisar e que vai te beneficiar. Então, eu me formei, né? E eu fiz fisioterapia depois, né, desse conhecimento mais amplo sobre o corpo humano. Eu vi que não era isso que eu queria. Então, nas instituições, na maioria, você vai tratar doença. E não era isso que eu queria fazer, mesmo prevenir também. Não, eu não me via ali na físio, eu queria trabalhar com terapias complementares, terapias manuais, era isso que eu queria focar. E ter entrado na faculdade foi muito bom para mim, foi assim, uma explosão na mente, desenvolver meu senso crítico, ter contato, tudo isso. Faria muitas coisas diferentes, principalmente socialmente falando, assim, né, na classe, lá, né, nos grupinhos. Lá na época que eu me formei, tinha muito trabalho em grupo, então tinha todo esse estímulo. Você tem que ver também como você é, porque pode ser que você não aproveite tanto isso se você for uma pessoa que não é de interação social, tem que ter todo esse cuidado. Você vai ir até o fim, porque são 4, 5 anos, né, estudando. São 4.000 horas, é muita coisa. Então, lista aí o que você quer fazer, inclusive todas as profissões elas têm prós e contras. Se você for massoterapeuta, você pode abrir seu consultório, você pode ser MEI. Se você for físio, você não pode ser MEI, você tem que ter CNPJ. Você pode ter seu consultório como pessoa física, ou você pode também ter uma clínica como pessoa jurídica. Você é obrigado a votar no conselho de fisioterapia, por exemplo, senão você toma multa. O conselho ele dá multa se você também ultrapassar a quantidade de paciente, né, que você pode atender, naquelas regras, nas condutas de cada conselho. Cada conselho também que você escolher, ele vai ter as delimitações, as obrigações e os deveres. Você precisa ler e saber qual que é o código de ética. Se você quer cuidar da parte orofacial, rosto, tudo isso, botox, dentes, lente de contato, né, de dente e tal, isso mexe com sorriso, vai para odonto, né, vai ser dentista, quer fazer, trabalhar em hospital, quer cuidar de pessoas, né, se você tem esse dom, tem essa compaixão pelas pessoas, vai para enfermagem, quer também trabalhar com botox ou se especializar na área estética, também dá para enfermagem. Ou se você quer mexer com estética, quer mexer com aparelho, quer fazer botox, quer trabalhar com injetáveis, quer trabalhar com cosmetologia, né, que é com cosmético, com produtos, vai para estética. E nada impede, algumas áreas também elas têm ligações, então elas têm relações, tipo fisioterapia, estética, enfermagem, biomedicina. Você pode também trabalhar com estética e cosmetologia. Você tem como fazer conexões assim, só que às vezes o percurso ele vai ser diferente. Você vai precisar de uma especialização, vai precisar de uma pós, mais cursos, continuar estudando. A área da saúde é assim também, você sempre vai precisar estudar, sempre, nunca vai poder parar, né? Porque o corpo humano ele tá nessa constante evolução também, as pesquisas principalmente, alguns nomes, né, de estruturas mudam, então você precisa saber e continuar estudando, porque tem doenças novas, procedimentos novos no mercado, tecnologias diferentes de aparelho, e é isso. Eu acredito que você precisa listar
tudo isso aí que eu falei, fazer essas perguntas. Eu tô disposta a passar 5 anos na faculdade, eu tenho tempo, como que é o cenário da minha vida hoje? Eu me vejo fazendo essa profissão daqui 5, 10, 20 anos. Uma vez, inclusive, uma professora, ela perguntou: "Vocês já pararam para pensar que a nossa profissão ela tem prazo de validade?" E ela fazia na época a auriculoterapia, que é a especialização mesmo, que é de acupuntura, né, com as agulhas, né? Eu pensei assim, nossa, nunca passou pela minha cabeça, porque quem escolhe trabalhar com a fisioterapia vai pegar pacientes neurológicos, pacientes pesados, pacientes obesos. A gente não vai ter suporte de família, às vezes, vai ser só você sozinha, ou até mesmo se você for para essa área, né? Tem inúmeros fatores. Se estiver trabalhando em clínica, as clínicas aqui elas não são tão equipadas como as de fora, do exterior, né? Aqui no Brasil a gente tem pouco recurso, né? E aqui você vai ter que pegar peso, essa é a verdade. Então, tem coluna para isso. Na faculdade eu encontrei muita gente assim, acima dos 40, o que eu admiro demais, você tá lá. Mas você vai ter essa disposição, você tá fazendo mais pra ter um diploma mesmo, engavetar esse diploma. Você vai executar, vai colocar em prática, que vai fazer diferença na sua vida, ou você poderia fazer outra faculdade que tem mais a ver com aquilo que você quer fazer? Quer tratar só de beleza, de estética, de saúde? Faz estética. Quer cuidar de pessoas, reabilitar, devolver esperança para a vida dessas pessoas, né? Faz fisioterapia ou então faz enfermagem. Quer lidar ali mesmo full time, né? O tempo inteiro com pessoas do banho e tal, quer cuidar, isso, vai fazer enfermagem. É isso. Quer trabalhar com injetáveis, com botox, também tem biomedicina. Quer trabalhar em laboratório, ou enfermagem ou biomedicina. Quer trabalhar com exames de imagem, tudo isso, biomedicina. Tenham clareza na hora de fazer as escolhas de vocês. Era isso que eu tinha para trazer essa contribuição. Manda esse vídeo aí para alguém que também tá nesse dilema de entrar na faculdade. Eu lembro que quando eu comecei a pensar em faculdade, o que acontece? Eu sofri uma pressão muito grande, porque no começo de janeiro, fevereiro, que é o primeiro semestre, e também no segundo semestre, que é em agosto, começa aquele bombardeio de marketing, de faculdade, de comercial. Na época a gente assistia muita TV aberta, então tinha muito comercial de faculdade, e aquilo. Eu sentava no sofá, ficava até sem ar de tanta coisa que eu via ali. Eu pensava, o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora, depois que eu terminar a escola? Será que eu já vou trabalhar direto e tal? Não é fácil essa escolha, porque até mesmo para quem é muito jovem, né? Tem que tomar uma decisão que vai perpetuar pelo resto da vida, né? E eu fiz físio, não sei ainda qual caminho que eu vou seguir na questão da especialização, né? Eu acredito que eu vá para a área estética mesmo, que é isso que eu faço, que permeia toda a minha história aí. E é o que eu sempre me imaginei fazendo, e algumas coisas também de questões administrativas, de gestão, marketing, vendas, que é a minha praia, é isso que eu gosto, mas você precisa tomar a decisão certa. Eu queria muito ter visto esse vídeo antes que alguém tivesse falado para mim, entra lá no site do conselho, Rafaela, tem uma parte lá que se chama perguntas frequentes. Entra lá no conselho de cada profissão que você tem interesse, pesquisa, baixa o código de ética dessa profissão para saber se você tem um teto, um limite, se você pode ganhar só até aquilo, entendeu? Se você vai poder fazer mais dinheiro do que. Se você vai poder trabalhar assim o tempo que você quiser. Se eu quiser trabalhar 6 dias por semana, numa rotina de 10, 12 horas, será que eu vou poder? Será que esse conselho não vai me banir, não vai me punir, entendeu?
Porque existe isso, tem essas regras, você pode trabalhar até 30 horas semanais em alguns conselhos, não mais que isso, se você fizer isso, você vai... E emitir nota, principalmente, se você emitir nota lá de alguma coisa e tiver em discordância com a sua contabilidade, por exemplo, você vai responder por isso. Na hora de votar no conselho, tem alguns conselhos que tem votação obrigatória para você decidir lá quem vai ser o presidente desse conselho. Então, pesquisa cada conselho, como é que funciona o Corém, o Conselho da Biomedicina, o da Odonto, tem votação, é obrigatório, não é? Preciso pagar alguma multa, se sabe? Como é que funciona? Como que funciona também a questão de ser pessoa jurídica, de ter consultório, de trabalhar individual? Quais são os critérios? Eu preciso ter clínica, eu sou obrigada a abrir CNPJ? Entendeu? Pensem sobre isso, reflitam, coloquem aqui nos comentários o que você vai fazer, o que você vai ser, o que você se imagina fazendo daqui a uns anos. Me conta aqui nos comentários, se inscreve, compartilha, curte esse vídeo e eu te vejo então na próxima técnica. Um grande beijo e até mais!